Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente em mais esse papo sobre direito tributário aqui na Semana do Direito Tributário no Curso Fórum. Hoje eu tenho a alegria de receber o Tadeu Puretz, que é um grande advogado tributarista, professor da pós do Curso Fórum, professor da FGV, professor do IBMEC. Eu tenho uma honra muito grande, eu não sei, é chato isso, né? Mas eu tenho que falar, porque eu acho que a gente que é professor, a gente tem honra quando a gente tem alunos tão brilhantes quanto o Tadeu. Tadeu, eu tive a honra de ser professor do Tadeu na graduação e hoje o Tadeu está finalizando o mestrado dele na USP. Eu acho que é muito mais mestre do que mestrando, afinal de contas só falta defender, mas praticamente é um mestre lá na USP, um grande professor, um grande advogado. E, Tadeu, muito obrigado por ter aceito o convite de participar dessa live. Gabriel, eu que te agradeço. Assim, eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente por estar com você. Você sabe o quanto eu tenho carinho por você, não só pessoal, mas também um agradecimento por todos esses anos, por tudo que você me ensinou. A verdade é que você foi meu professor de graduação em Direito Tributário, então, assim, realmente eu devo muito a você é, por isso. Não tenho dúvida Deve disso. nada, cara. Você é um gênio, você é um gênio, você é uma alegria, você é um Imagina, orgulho muito grande que eu tenho. Muito imagina. Tenho obrigado grandes amigos. por continuar dividindo comigo tudo isso que você aprende, tudo isso que você produz. Um cara extremamente produtivo e tem pesquisado muito, né, sobre tributação 4.0, né, Tadeu? Bastante, bastante. A gente tem que trabalhar alguns temas novos. Eu acho que o direito tributário acabou ficando muito tempo parado no tempo, né? Talvez um pouco por causa do nosso Supremo Tribunal Federal, que demora um pouquinho a se manifestar sobre os temas. Mas, assim, eu acho que a tributação de novas tecnologias é um tema que tem que ser estudado com muito afinco pelos tributaristas e eu estou nessa linha também. Mas eu acho que isso é um segundo papo. Hoje, o papo, na verdade, é um papo mais momentâneo, mais atual, uma briga que ainda está pendente no STF. Aqui a gente vai discutir, basicamente, teorias, né, porque o STF ainda não se manifestou, que foi a conversão da MP do contribuinte legal, MP 899, na Lei 13.988. E o ponto principal que a gente vai discutir aqui não é a lei inteira, né, é o fim do voto de qualidade no CARF. Eu queria ouvir de você, Tadeu, que é um professor de direito administrativo. Aliás, eu tenho uma honra muito grande de dividir com o Tadeu a matéria de processo tributário. O Tadeu dá o processo administrativo fiscal, eu dou a parte judicial. Eu não gosto de me enveredar nessa área, é uma área que eu particularmente não tenho muito prazer em dar a matéria de verdade. E o Tadeu vai nessa área tão árida. Tadeu, o que você acha disso, do fim do voto de qualidade? Você acha que isso é um avanço, isso é um retrocesso? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Gabriel, primeiro assim, eu acho que é bom a gente colocar que o problema do voto de qualidade ele tem um impacto gigantesco no direito tributário, né? Cada vez que eu me debruço sobre esse tema, para analisar esse tema, eu vejo a quantidade de impactos diferentes em áreas diferentes, em situações diferentes, tanto do cunho teórico quanto do cunho prático, que são impactadas em razão do fim do voto de qualidade. O que eu penso hoje, tá? Primeira coisa, antes de falar disso, é importante dizer o seguinte: é, essa é uma matéria que está se modificando dia a dia. Tá? A gente não sabe se esse é o ponto final das modificações que vão ser realizadas em relação ao processo administrativo fiscal. A verdade é que quem falou desse tema há um mês atrás deixou de falar muita coisa que aconteceu justamente nesse mês. Tá? Então, assim, quem falou um mês atrás já estava começando, hoje em dia já estaria errado, porque falou coisas que de fato não aconteceram e modificações foram acontecendo e vão acontecer. Então, a gente também vai errar falando aqui. É importante dizer isso, porque é uma matéria que está em constante transformação. A cada dia que passa, a gente tem uma tese nova, uma visão nova, ou uma ADI nova, e daí por diante. Né? Então, assim, é importante dizer logo de início que essa é uma matéria em transformação. Né? A gente vai falar tudo o que a gente pode falar hoje, dia 27 de maio, mas é uma matéria em constante transformação, é importante deixar isso bem claro. Tá? Que eu acho do voto de qualidade? A gente tem mil facetas desse problema. Tá? Eu acho que o voto de qualidade ele não era uma questão que me incomodava efetivamente no CARF, Rapidamente, desde... Tadeu, deixa eu te interromper seu raciocínio. Só para situar, quem está assistindo a gente que não sabe o que é o voto de qualidade. O que é o voto de Beleza. Então, qualidade? Porque tem muita gente que não bom, sabe, né? O pessoal está assistindo aqui, que tem um primeiro contato com o direito tributário. O que é o voto de vamos lá. qualidade? Perfeito. Bom,
Na esfera administrativa, em âmbito federal especificamente, a gente tem o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é o antigo Conselho de Contribuinte que se transformou em CARF. É um órgão paritário que tem um número par de contribuintes, de conselheiros na sua formação. Isso é, em alguns casos a gente tem empate, né? Esses conselheiros, eles são metade indicados, é importante dizer indicados, não são conselheiros do fisco ou do contribuinte, são indicados pelo fisco ou pelo contribuinte, né? E, eventualmente, a gente tem, obviamente, o empate, né? E esse empate, ele se encerra justamente com um voto de qualidade, que é um voto duplo, né? O presidente da turma, que é necessariamente do fisco, representante do fisco, tem um voto duplo e, portanto, finaliza aí esse desempate, né? Eu quero deixar claro, Gabriel, que o representante ele é indicado pelo fisco, indicado pelo contribuinte, porque a gente sabe que na prática não deveria ser, pelo menos, a gente pode discutir isso mais para frente, mas não deveria ser uma regra que o contribuinte do fisco votasse a favor do fisco e nem do contribuinte votasse a favor do contribuinte, né? Eles têm por objetivo julgar o tema com base na verdade material e na lei, né? Então é importante deixar isso bem claro. Perfeito, perfeito. Obrigado, Tadeu. Agora sim, me diga, vamos lá para o problema agora. Vamos para o problema, Gabriel. Assim, que eu acho, tá? Eu acho que eu não tenho um problema específico com o voto de qualidade, tá? Com a forma pela qual acontecia esse desempate. Do ponto de vista formal, não vi um problema, desde que bem utilizado. O que aconteceu? Eu acho que essa alteração legislativa ela veio como uma resposta a um problema que vinha acontecendo no CARF. Em 2015, a gente teve a Operação Zelotes, né? Operação que, infelizmente, descobriu problemas graves de corrupção dentro do CARF. Tá? Nessa época, houve uma grande modificação, o CARF ficou quase um ano fechado, sem julgar, a Polícia Federal fazendo essa operação, e resolveram alterar o sistema do CARF, né? Alterar toda a estrutura do CARF. Naquela oportunidade, me parece que fizeram uma belíssima modificação, claro que teve partes boas e ruins, acabaram que os conselheiros do contribuinte que não tinham nada a ver com a história sofreram eventualmente em razão dessas operações, mas fato é que foi feita uma grande modificação do lado do contribuinte, né? Uma grande modificação do lado do contribuinte com várias restrições em relação à advocacia, etc. E do lado do fisco pouco foi feito, na minha opinião. Tá? Depois dessa operação Zelotes, a gente não tinha até então grandes problemas com voto de qualidade, as pessoas não reclamavam tanto de voto de qualidade. Né? A partir de 2015, começou-se a se verificar na prática que grande parte dos casos, dos grandes casos, muito controvertidos em matéria tributária no CARF, eram decididos por voto de qualidade favorável à Fazenda, especialmente na Câmara Superior de Recursos Fiscais. Principalmente de Então, altos valores, né? Altos valores. Então, assim, a gente até tem algumas pesquisas que mostram, muita gente diz que as pesquisas são equivocadas. A verdade é que o número a gente acaba conseguindo manipular da forma que a gente analisa o tema, né? Da forma que a gente usa os critérios. Então, dizia-se que o voto de qualidade ele não era tão grave porque não era relevante o número de casos julgados a favor do fisco, mas fato é que as grandes teses dos grandes valores eram sim julgados de forma favorável ao fisco sempre. Então, aqueles grandes casos, como, por exemplo, o ágio, né? Aquela trava de 30% do imposto de renda da pessoa jurídica, o tema dos lucros no exterior, todos esses temas que me pareciam temas muito favoráveis do ponto de vista de legislação, de lei especificamente, para o contribuinte, eram julgados a partir do que eu vejo serem teses fiscais. Tá? Então, isso foi uma resposta, na verdade, a um problema do mau uso do voto de qualidade. Essa é a minha opinião sobre qual o fundamento para essa decisão. Fato é que é uma decisão legislativa, uma decisão política, que surpreendeu a todo mundo. Assim, eu acho que ninguém esperava que isso fosse efetivamente acontecer algum dia. Né? E a partir desse momento começam a surgir várias dúvidas. Bom, como é que vai ficar o CARF a partir de agora, etc., que a gente pode analisar daqui para frente. O primeiro ponto que eu acho que é importante a gente falar
eu não sei se você concorda comigo, mas é um ponto que me chama a atenção, é se a gente tem um problema formal aqui, né? Porque a gente sabe que a lei, que inicialmente trata de uma medida provisória, e na conversão em lei foi ajustado justamente para inserir esse artigo 19E, né, que fala que em caso de empate do julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade A lá MP do não estava nem decreto previsto, né, Tadeu? 7235. Não estava nem previsto, ele entrou depois. E aí a gente vem ao primeiro debate que eu acho que é interessante a gente travar, porque, assim, em tese, se a gente estiver diante de um problema formal, o nosso assunto acaba, né? Acaba a partir daqui, né? Então, assim, o que acontece hoje é que a gente teve aí realmente esse ingresso através na conversão de lei e que houve uma pressão grande para a sanção do presidente da República, né? Tanto do Ministério da Justiça, eu lembro do ministro Sérgio Moro, claramente pedindo o veto para o presidente da República, também da PGR. Agora, o fundamento do Moro era um fundamento que, na minha opinião, era no mínimo absurdo, né? Ele dizia que o fim do voto de Corrupção. qualidade iria prejudicar o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Pelo amor de É, Deus, né? Não cabe ao CARF avaliar corrupção e lavagem de dinheiro. Quem tem que fazer isso é a Polícia Federal, é o Ministério Público Federal. A gente não pode confundir o direito tributário com o direito penal, né? Isso é uma coisa que tem acontecido com uma constância absurda, né? na verdade, essa é a base da minha dissertação aí de mestrado. Eu justamente tento separar um pouco as coisas, né? Porque as coisas acabaram se misturando muito. E isso diz muito sobre o direito tributário hoje em dia, viu, Gabriel? É uma questão histórica que eu posso falar para você. A gente pode conversar sobre ela também. É uma questão histórica do direito tributário. Você começar a misturar outros campos do direito com matéria tributária e acaba por criar, na minha opinião, disparidades gigantes. Inclusive, uma delas tem a ver um pouco com o nosso tema que eu trato em seguida. Só para a gente fechar a questão formal, né? O que a gente teve, então, foi esse ingresso desse artigo 19E no meio do caminho, né? E aí começaram a ser os argumentos no sentido de que seria contrabando legislativo, O né? jabuti. O famoso jabuti, porque jabuti é aquela história, né? Jabuti não sobe árvore se o jabuti está em cima da árvore, alguém colocou ele lá, né? Então, a ideia era saber se houve contrabando legislativo. Esse é um tema que é curioso, porque ele já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, né, na DI 5127 do Distrito Federal. E o que aconteceu naquela DI? Estava se discutindo se uma lei na época, salvo engano, era a relatoria do ministro Edson Fachin, e estava se discutindo naquela época se havia pertinência temática, né, em uma lei em uma MP que tratava sobre o Bolsa Família e que na conversão em lei foi inserido um dispositivo que versava sobre a extinção da profissão de contador, de técnico de contabilidade, né? Então, o Supremo, naquela época, decidiu que não havia pertinência temática, né? Não havia pertinência temática, não houve debate legislativo em relação àquele tema, não houve discussão em comissões em relação àquele tema, mas o curioso foi que ele não declarou inconstitucional a lei, apenas notificou que o Congresso não o fizesse mais. Né? Ele fez em razão, em homenagem à segurança jurídica. Né? Então, nessa oportunidade, eu fico na dúvida, sincera, se de fato a gente não tem aqui um contrabando legislativo. Em relação à pertinência temática, eu acho que não há um problema específico, porque mal ou bem a MP do contribuinte legal falava sobre a extinção do crédito tributário. Né? E não é só isso, E, né? Assim, eu acho, e aí nesse ponto eu concordo com você, discordando só em parte, eu não acho nem que seja um jabuti, né? Eu acho que a medida provisória, ela não passa pelo debate legislativo. O debate legislativo ele vem exatamente para que a medida provisória seja aprimorada. Eu acho que a medida provisória do contribuinte legal, ela foi criada, Tadeu, com o objetivo de reduzir a litigiosidade tributária. O objetivo dela é exatamente esse. Não acho que ela vai reduzir absolutamente nada, sendo bem honesto, tá? Eu acho que a MP era ruim, a conversão é péssima. Mas, assim, de toda sorte, o objetivo era a redução da litigiosidade. E, de um modo ou de outro, quando você traz uma decisão, uma mudança legislativa,
que você acaba com o voto de qualidade, você reduz a litigiosidade porque você não vai ter a discussão da anulação do crédito tributário em juízo. Cria-se um outro problema. Qual vai ser o instrumento do fisco tentar buscar aquilo ali pela inafastabilidade do judiciário? Mas, veja, eu acho que o objetivo da lei, a pertinência temática, eu acho que não tem nenhum problema. E mesmo com relação à discussão de ser um jabuti ou não, eu acho que a conversão é um momento de aprimorar a MP, entende? Por isso que eu não acho que seja um jabuti. Mas eu entendo o que você diz. Eu entendo o que você diz e, em partes, eu concordo. Gabriel, o meu problema com ela não é, como eu te disse, eu não tenho nenhum problema com voto de qualidade. No final das contas, eu até acho que deve ser respeitada a vontade do legislador. Eu nem tenho problema com isso, tá? O meu ponto só é que, de fato, na minha opinião, lendo o acórdão que disse que tratava do contrabando legislativo especificamente, ele diz de pertinência temática, mas ele também diz de princípio democrático, fala de princípio democrático, ele também fala de discussão ampla em comissões. Então, assim, eu acho que esse é um tema muito importante para ter sido convertido. Fica uma crítica, assim, eu não sei nem se é causa de inconstitucionalidade, mas, assim, fica uma crítica aí à forma pela qual foi inserida no ordenamento jurídico essa alteração. Eu acho que faltou debate, sim. Eu acho que faltou ouvir os dois lados, sim. E isso fica muito claro na minha visão. Eu acho que o que mais deixa isso claro, efetivamente, é quando você vê que não houve uma regra de transição, que na minha opinião era necessária, Sim, tá? sim. O cara que teve, eu sempre brinco, lá no escritório, a gente estudando esse tema, eu brincava, eu quero saber quem vai pagar o DARF, quem vai pagar o DARF do contribuinte que perdeu por voto de qualidade em março, no É início de verdade. março, É verdade. né? Assim, isso tinha que ter uma regra de transição na minha visão, tá? Então isso mostra que foi feito com pressa. Por outro lado, né, o tema foi sancionado. E foi sancionado pelo presidente da República, que Sim. por sua vez é chefe do executivo, que por sua vez onde está o Ministério da Fazenda, que é onde está o CARF também. Sim, sim, Então, assim, sim. mal ou bem Concordo. foi uma aprovação pelo chefe do executivo dessa alteração. Então, do ponto de vista formal, eu tenho essas condições, essas anotações para fazer que são mais reflexões do que qualquer outra coisa, né? Não sei se é motivo para inconstitucionalidade, até porque o tema vai ser julgado, tá? A PGR ajuizou uma ADI, acho que é 6399, né, dizendo que houve vício legislativo na inserção da matéria de iniciativa reservada, sem pertinência temática, com texto originário, por meio de uma emenda parlamentar. Vai ser analisado aí esse tema. Inclusive, é bom dizer, Gabriel, logo de início, que além dessa ADI da PGR, que versa especificamente sobre essa questão formal, a gente tem uma ADI também ajuizada lá pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, e aí o argumento já é bem diferente, já vai um pouco na linha do consequencialismo, que é uma linha que eu também estudei bastante durante o meu período na São Francisco, que é a questão da perda de arrecadação aos cofres públicos, né? Isso é um tema que me traz assim problemas graves. A gente pode conversar no meio do caminho sobre ele. Você quer fazer alguma pergunta específica? Eu continuo? Não, O que você não, prefere? na verdade, assim, essa questão, o que você falou que vai falar do consequencialismo depois, assim. Eu acho que a discussão de consequencialismo aí, eu acho também uma forçação de barra, sabe? Porque, beleza, vai haver perda de arrecadação? Tá, mas a perda de arrecadação ou o aumento da arrecadação justifica uma cobrança desarrazoada ou ilegal ou algo do gênero? Né? Eu não sei, eu concordo com você com relação à transição, à regra de transição, à necessidade de regra de transição. Acho realmente que é um absurdo. Tanto que foi assim, né? Numa sessão, o cara perde por voto de qualidade, na sessão seguinte, o cara ganha por empate. Exato. Então, E a gente tem alguns problemas ainda, né, em relação à questão temporal, né, que são aqueles casos que estavam em sede de embargos de declaração, que exato. se a gente se essa liminar aí nessa ADI for concedida uma liminar, uma decisão provisória nessa ADI, suspendendo o voto de qualidade, a gente tem vários problemas. Na minha opinião, esses problemas podem ser resolvidos de forma relativamente fácil, porque assim, enquanto não tiver decisão definitiva, né, vai valer efetivamente aí o novo entendimento, né? Abarca em todos os casos que não tenham decisão definitiva.
Então, se está em embargos, naturalmente a regra nova vai valer, na minha visão. Sim, Mas são problemas que vão ter que ser enfrentados. É o que eu estou te falando. O voto de qualidade parece uma coisa simples, mas é uma coisa muito complexa que impacta de forma direta e indireta diversos campos. Então, assim, não era um tema para ser tratado dessa forma, na minha visão. Mas você não acha que foi objeto de votação, foi discutido no Congresso? Ah, Gabriel, o fato de ter sido discutido... Eu não sei se esse argumento de que porque foi discutido na Covid, porque foi discutido num período turbulento, isso seria suficiente para a gente caracterizar uma necessidade de uma votação mais ampla? Não sei, É, você é, acha que sim? Não, então, o meu problema não é ter sido votado ali, porque tem gente que levanta essa hipótese, né? Foi votado por sessão virtual durante a Covid, não é esse o argumento na minha visão. Eu acho que faltou um debate mais amplo, chamando as partes, né, interessadas em comissões, etc. Acho que isso que faltou, Entendi. ouvir, né, o sindifisco, ouvir os, os contribuintes em geral, e daí por diante, um debate um pouco mais amplo, porque, como eu disse, é um tema muito relevante, né? Sem dúvida. Que faz uma alteração gigante. E por sinal, Gabriel, é importante dizer isso, eu quando estava estudando o tema lá, justamente quando houve alteração, num debate interno no escritório, eu disse assim, olha, na minha opinião, não vai nem começar a valer o voto de qualidade, porque esse é o primeiro passo para uma grande reforma no PAF, no processo administrativo fiscal. Então eu achei que nem ia haver um contribuinte levando por voto de qualidade, né? Mas eu acabei vendo que esse mês agora a gente já teve algumas decisões por voto de qualidade em casos pequenos, mas a gente já teve algumas decisões. Então está valendo, né? Eu não sei até quando isso vai. A gente tem várias questões que podem impedir a continuidade do voto de qualidade. E aí você cria um problema, né, cara? Você cria um problema de ordem concorrencial, na minha opinião, né? Porque Exato. você tem o cara que ganha, o cara que perde, foi o que você falou, é deferido uma liminar numa ADI, aí cai, aí o indivíduo no mês seguinte já vai tomar na cabeça pelo voto de qualidade, ou seja, é uma insegurança jurídica muito grande, né? Aliás, segurança jurídica é uma coisa que a gente não tem em tributário, né? Segurança jurídica é uma coisa que a gente não tem no Brasil, É eu acho, né? utópica. Então, é exato, é uma coisa. Tudo bem que é aquela história, né? Segurança jurídica é uma coisa que a gente não consegue plena em nenhum lugar do mundo, mas assim, o mínimo de segurança jurídica seria necessário. Isso é importante também dizer, Gabriel, porque essas questões todas relacionadas a impacto financeiro decorrente do fim do voto de qualidade, na minha visão, tem dois problemas. O primeiro problema é um problema relacionado à falta de confiança nos conselheiros, né? Porque, assim, parte do pressuposto que o conselheiro não é imparcial. E isso, na minha visão, é uma visão equivocada, assim, porque, vamos lá, os conselheiros são da mais alta qualidade, né, técnica, né? Mesmo depois das ELORDs, que ficou aquela confusão de, bom, será que vamos ter pessoas qualificadas no CARF, porque agora ninguém vai querer receber um salário fixo, já que antes o conselheiro poderia advogar também, não pode mais. A gente viu que na prática, claro, a idade dos conselheiros é bem menor, né? Você tem pessoas bem mais novas no CARF, principalmente do lado do contribuinte, naturalmente, mas são pessoas de mais alta qualidade, todos da academia, todos com vivência, e etc., que passam por um processo seletivo que é um processo seletivo que escuta muito a Fazenda, né? Inclusive tem o presidente do CARF, a PGE, a PGFN, você tem os contribuintes também, a Receita Federal, todo mundo está participando desse processo seletivo. Né? Então, falar que o processo seletivo do CARF é ruim ou equivocado, na minha opinião, não se sustenta, né? Você Então, sabe uma coisa engraçada? Eu cheguei a ouvir que os conselheiros dos contribuintes agora basta votar em bloco, né? Isso é de uma falta de respeito, na minha opinião. é o voto de bancada, né? Isso é de uma falta de respeito, na minha opinião, enorme. Falta de respeito com o sistema, com as pessoas que estão lá. São Claro. pessoas aptas, competentes, que não são fantoches de ninguém. Não é à toa que tem muitas vezes que a Receita ganha, a Fazenda ganha com o voto dos representantes contribuintes, sabe? Vice-versa. E vice-versa, exato. Eu não acho que seja esse o pensamento. E outra coisa, né, a gente não pode esquecer que foi o que você estava falando, assim, quem aprovou esses caras para estarem lá?
né? Eles Foi a passam por um processo administração. seletivo, foi a administração pública. Então, assim, a administração pública, então, que faça ali um processo seletivo mais eficaz, talvez, se é esse o ponto, mas eu não acho nem que seja. Eu acho que quem está lá Não é é? apto, entendeu? E é engraçado que o CARF é um tribunal curioso, né? Um CARF é um tribunal que é certificado pelo ISO 9001. É, É sério, tem todas as metas, aquelas visão, valores, 1000 regras. Assim. Então, assim, eu não tenho dúvida de que o conselheiro que está lá está apto para estar lá. Assim, a verdade é que a gente tem uma certa pressão do sistema, tá? Eu não estou querendo dizer que o fisco faz uma pressão ou que as confederações que indicam os contribuintes, os conselheiros do contribuinte fazem uma pressão. Mas há uma pressão do sistema natural na medida em que aquele conselheiro que é do fisco, ele está na carreira da administração tributária. Então, ele tem uma segurança muito maior do que o conselheiro do contribuinte que está ali de forma temporária e provisória. Né? Assim, essa é uma questão, mas é do sistema, é institucional. aí tem que Tá? Essa é mudar uma questão. toda a lei do processo administrativo para poder trazer essa garantia, né? Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto. Então, aquilo que eu ressaltei no início, eu falei que era importante justamente por isso, né? O conselheiro, ele é indicado pelo fisco ou indicado pelo contribuinte. Ele não precisa votar a favor do fisco e nem ele não precisa votar a favor do contribuinte. O conselheiro deve votar de acordo com a lei e a verdade material. Sim, Essa é a regra, tá? sim. Agora, o que a gente via de fato, e aí isso é é incontestável porque são os números, a gente não tem muito como mudar isso, é que o contribuinte vinha sofrendo no CARF, especialmente na Câmara Superior, de casos claramente dentro da legalidade, dentro dos limites do planejamento tributário, e a gente começou com aquela história de propósito negocial, eu já falei da trava de 30%, lucro no exterior, e daí por diante, a gente teve um claro problema ali de teses do fisco que começaram a sobressair justamente por voto de qualidade. Né? São temas que eram muito debatidos e que agora vão para o judiciário, a gente não sabe como é que vai ser. Então esse era o primeiro ponto. Bom, as O decisões segundo, recentes do judiciário têm sido favoráveis, né? Aquele caso do ágio na incorporação, o caso famoso da Gerdau, que, né? Enfim, o judiciário teve decisão favorável. como eu disse, na minha visão e na visão da maioria das pessoas, eram casos claramente favoráveis ao contribuinte permitido. O caso do ágio, a gente não precisa entrar aqui no detalhe, mas assim, o caso do ágio é um clássico, né? Sim, Ele veio a interpretação até histórica dele, ele veio numa época de privatização, não faz sentido ele não exato, funcionar da forma como veio, ele é quase que uma medida indutora. Então, exato. assim, Não é porque, não. desculpa, assim, você fica me provocando para te perguntar, mas é porque, cara, eu tenho muitas dúvidas com relação a esse assunto. Eu acho, na verdade, que ninguém tem certeza, né? Mas você não acha que o grande problema do CARF hoje, a gente discute voto de qualidade, se pode, se não pode, qual vai ser o futuro, ninguém sabe. Ninguém sabe se vai ser declarado inconstitucional, se vai ser mantido, se vem outra lei para revogar, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas você não acha que o grande problema do CARF é essa lacuna legislativa que nós temos na discussão de planejamento tributário? Porque, veja, 90% dos casos que estão lá são casos que envolvem planejamento tributário e desses 90%, 90% são decididos favoráveis ao contribuinte, desculpa, ao fisco em voto de qualidade. Né? Você não acha que no momento em que a gente cria uma legislação que traga uma segurança jurídica, definindo, por exemplo, propósito negocial. Cara, propósito negocial não tem no nosso ordenamento jurídico. Não existe propósito negocial no nosso ordenamento jurídico. A gente criou um troço para poder julgar que não existe. A gente importa as coisas de outro país e a gente não Esse é o busca problema. saber por quê. Você não acha que talvez uma lei clara, dizendo o que pode, o que não pode, isso pode trazer uma tranquilidade e manter o fim do voto de qualidade? Não sei. O que você acha disso? Eu acho que é um caminho, assim, teria que ser debatido, é um caminho, sim, a gente trazer alguns limites. Eu sou a favor disso, para ser muito sincero, assim, eu sou a favor de você ter alguns limites pautados em lei. Eu sei que a lei não pode cobrir tudo, naturalmente, até porque as palavras são naturalmente ambíguas, vagas aí por diante, né? Questão teórica que não vem ao caso, mas eu acho que não é porque as palavras são ambíguas, teóricas, padecem de equivocidade, implicabilidade, que a gente não tem que ter o mínimo, né, de limites que pautem ali, que tragam uma moldura mínima para aquela situação. Então, eu sou a favor, sim, da gente ter aí alguns limites para o voto de qualidade, para o planejamento tributário. Acho que isso é importante, né?
mas eu acho que não resolve o problema da questão do voto de qualidade, que você vê que tem outros casos que estão na lei, né? Que estão na lei, por exemplo, a trava de 30%, né? Lucro no exterior, que é uma questão de tratados, que estão dispostos e que acabam virando uma tese do fisco. Porque aí, nesse ponto, Gabriel, acho que é importante a gente tratar do consequencialismo e da questão de valores. Eu não sei, e aí é uma questão muito política, tá? Essa história de dever fundamental de pagar tributo ou de pautar qualquer decisão favorável ao contribuinte na queda da arrecadação, tratar do impacto que isso vai trazer nos cofres públicos. Esse é o tema, inclusive, de uma ADI desse partido, eu acabei de citar, Partido Socialista Brasileiro, né, falando que os cofres públicos vão perder cerca de 110 bilhões de reais, daí por diante. Eu fico me perguntando, né, se seria de fato esse o problema. Porque, assim, a gente não seria mais interessante que a gente tivesse um processo administrativo mais justo, um processo tributário efetivamente mais justo, que trouxesse maior tranquilidade econômica e segurança jurídica para o contribuinte? Não será essa uma forma de aumentar a arrecadação de uma forma adequada, na minha visão? Porque aquela história, você pode pressionar ali uma arrecadação forçada, que na Sim, minha visão é o que sim. acontecia com o voto de qualidade, ou você pode melhorar a atividade econômica, Não, você ainda que faz pior, né, também, cara? que Porque o cara também perde no aumenta a CARF. arrecadação. É verdade, é verdade, é verdade. Isso é um ponto. Porque assim, o cara perde no CARF, depois de 5 anos discutindo, depois ele vai para mais 10 anos de ação judicial. Né? Exato, Isso não gera exato. segurança jurídica para ninguém. Como é que você explica isso para o investidor estrangeiro? Não tem como. Exato, esse é o nosso problema. Então, assim, eu não sei se é tão grave. É claro que esse estudo, ele teria que fazer um estudo, né? Porque falar quanto o CARF vai perder, eu nem sei qual foram as bases desse estudo aqui do partido. Assim, e se a gente pensasse em quanto vai ganhar o Brasil como um todo, se a atividade econômica fosse mais pujante, se a gente conseguisse investir, ter mais investimento estrangeiro, e daí por diante, será que a arrecadação não valeria a pena? Porque esse é um problema que me parece evidente, assim, a gente tem o problema, a gente sempre está pensando na perda da arrecadação agora e não está pensando no sistema tributário como um todo, que na minha visão deve ser seguro, estável, confiável e daí por diante, né? Então, assim, isso também diz muito a respeito à qualidade dos lançamentos, né? A gente também tem que pensar nisso, né? Se não é um problema também de lançamento tributário, se o problema não está lá atrás, a gente está aqui discutindo voto de qualidade ou não, mas o problema pode estar lá atrás, Sim, né? sim. No lançamento. Na Agora, lavratura do sobre auto de infração, né? na qualidade do auto de infração, né? Na É. qualidade do auto de infração, do lançamento, eu acho que isso é muito importante também ser debatido nesse Aí ponto. a gente entra Agora, em questões sociológicas muito profundas, né, Tadeu? Porque, sim, assim, questões até mesmo O Brasil é um país complicado, né? Eu tenho dito isso sempre. A gente tem uma diferença muito grande, por exemplo, com relação ao americano, né? O americano, ele passa lá em Malibu, olha a casa do milionário, ele fala assim, pô, que casa bonita, o que eu tenho que fazer para ter uma casa dessas? E aí o cara vai montar uma empresa no Silicon Valley, o cara vai mudar o mundo. O brasileiro, quando ele olha a casa do milionário, ele fala safado, vagabundo, robô, é ladrão. corrupto com certeza, É exato. corrupto, com certeza. E ele não se preocupa na ideia de entender se o cara realmente é corrupto ou não, se o cara trabalhou para ter aquilo e tal. Isso é social. Isso está impregnado na nossa sociedade, né? Do cara que ganha dinheiro é ladrão, o cara que ganha dinheiro é corrupto. Isso, obviamente, vai viciar também uma parte, claro, não estou falando que são todos, uma parte do poder público. Quer seja na administração tributária, quer seja enfim, todos os poderes, no poder judiciário, no poder legislativo, no poder executivo, por que não? Faz parte da sociedade. Aquilo que faz parte da sociedade vai impregnar o pensamento em algum momento, né? E eu Olha, acho que isso é uma visão que a gente precisa trabalhar também, né? Gabriel, assim, o que eu acho desse ponto? Tá? Acho muito interessante você puxar desse ponto, porque é um ponto que me traz muitas reflexões, né? Esse tipo de argumentação que a gente viu aqui nessa ADI do Partido Socialista, é o tipo de raciocínio que, na minha visão, é uma tese política, né? Sim, É uma tese política que entende que o dinheiro na mão do Estado traz menos desigualdade e mais riqueza do que o dinheiro na mão do particular. Isso não é uma verdade absoluta, sim, tá? É sim. uma tese política, né?
tem outras pessoas que entendem diferente, que entendem que o dinheiro na mão do particular gera menos desigualdade, gera mais emprego, gera mais arrecadação. É mais importante que o dinheiro esteja na mão do particular do que do público. É uma questão política, eu não estou nem querendo me posicionar, mas eu estou querendo dizer que não é uma verdade absoluta. Que perda de arrecadação não é necessariamente um problema, é isso que eu estou querendo dizer. Né? Porque é claro que o Estado tem por objetivo central redistribuir riqueza e daí por diante está tudo certo. Mas o dinheiro na mão do particular também distribui riqueza, redistribui riqueza, Tanto é emprega assim que, pessoas, historicamente, o Brasil se daí por desenvolve com diante. benefício fiscal. Exatamente. Então, assim, essa história da perda de arrecadação em relação ao voto de qualidade, na minha opinião, é uma questão política. Você pode se posicionar para o lado que você quiser. A gente está num Estado democrático que cada um pensa o que quer. Mas não é uma verdade absoluta. A verdade é essa. E, na minha visão, tá? Aí vai um pouco a minha leitura do texto constitucional. Você lê o artigo 170 da Constituição, ele fala em valorização do trabalho, Sim, né? Livre sim. iniciativa e valorização do trabalho. Então, mostra que o nosso constituinte ele está pensando mais no Estado liberal, em que promove o trabalho, onde o Estado não pode dificultar, atrapalhar, criar qualquer tipo de empecilho à atividade econômica, mas ao contrário, ele deve promover, ajudar, e daí por diante, a atividade econômica. Então, é uma questão política aqui, né? Sim, sim. Não tem muito o que discutir em relação a esse tema. Agora, o que eu acho que é relevante também, Gabriel, que está sendo muito debatido, muito tratado aí pelas pessoas que não que discordam do fim do voto de qualidade, é se a gente estaria diante de uma violação àquela presunção de validade do ato administrativo e algo nesse sentido. Eu queria só tratar um pouquinho sobre isso, porque é um tema que eu vi que foi muito recorrente nas argumentações, principalmente relacionadas ao fisco, e, na minha opinião, esse é um problema estrutural do nosso sistema tributário. O Código Tributário Nacional ele é claramente pró-fisco, tá? Na Sim, minha visão. Ele é claramente pró-fisco. concordo. E, na minha visão, em descompasso com a Constituição Federal, tá? A gente sabe que o Código Tributário Nacional ele é anterior à Constituição de 88, né? E, na minha opinião, há um problema aí de compatibilidade na forma pela qual foi escrita, que muito se justifica. Inclusive, eu estava lendo esses dias um livro que tratava muito desse tema, uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado muito boa, e também foi objeto de discussão nossa lá na São Francisco, especificamente com o professor Humberto Ávila. A gente estava tratando disso, da questão histórica que está envolvida nesse tema, né? A gente tem um problema histórico aqui, porque o direito tributário ele acaba sendo um direito novo, especificamente no que se refere ao seu estudo apartado das demais áreas do direito. Porque até os anos 50 se estudava o direito tributário junto com outras áreas do direito, dentro de outras áreas do direito, especificamente direito administrativo. Sim. Tanto é verdade que não se tinha cadeira de direito tributário no Brasil, né? Quem tratava de matéria tributária tratava dentro dos cursos de administração e daí por diante, Eu já né? ouvi falar A que primeira tributário é cadeira. administrativo aplicado. Você vê. Então, existia uma confusão para entender o que é direito administrativo, o que é direito tributário, o que é economia. Tem coisas que estão ali, são regras que não são aplicáveis necessariamente, podem ser aplicáveis em conjunto, mas não é necessariamente assim. Então, você vê que a primeira cadeira de direito tributário no Brasil foi lá da São Francisco, que hoje é ocupada pelo Humberto Ávila, mas que foi ocupada pelo Rui Barbosa Nogueira. Até então, se estudava direito tributário dentro de legislação tributária lá na FEA, na Faculdade de Economia e Administração. Você vê que havia um problema ali. O primeiro cara a estudar direito tributário de forma apartada, do ponto de vista doutrinário, foi o Alfredo Augusto Becker, né? Que começou a dividir o que é direito tributário e o que não. Então, acabou que isso a gente tem uma visão um pouco do direito administrativo, inclusive que tratava do contribuinte, não como contribuinte, mas como súdito, e daí por diante. Essa visão, né, de direito administrativo, que a gente tem o Estado acima e o cidadão abaixo,
que acabou sendo transferida para o direito tributário, com a redação do Código Tributário Nacional, e trouxe uma desconformidade, uma questão em que o contribuinte está abaixo do fisco do ponto de vista hierárquico, isso que é uma visão que não existe, né? Não existe, Sim. é uma relação de direitos e não uma relação de poder. Então, assim, essa questão de presunção de validade do ato administrativo e etc., na minha visão, é equivocado, e se é isso que o voto de qualidade está combatendo, que bom, é um avanço, se for nesse sentido a argumentação, é um avanço. Você sabe que nesse ponto, Tadeu, eu sempre utilizo o argumento do artigo 112 do CTN, né? Eu acho que nos poucos artigos do Código Tributário Nacional que são favoráveis ao contribuinte, todos os demais são favoráveis à satisfação do crédito, é o artigo 112, que fala na interpretação da norma tributária, ela deverá ser interpretada favorável ao contribuinte, né? Sim. Eu acho que esse tipo de discussão de que há uma presunção de legalidade do ato, há uma presunção, eu acho que isso fica muito claro, pelo menos para mim, né? Fica muito claro quando efetivamente a gente vai analisar as discussões do CARF, porque são basicamente discussões fáticas, né? E quando você analisa fatos, se você tem dúvida com relação ao fato, interprete a favor do contribuinte. Eu acho que o 112 ele é muito claro nesse sentido. Por isso que eu particularmente, não entro muito nessa seara da presunção da legalidade, porque eu acho que não posso ter presunção de legalidade se o CTN, que é um código feito para o fisco, não é feito para o contribuinte. Eu tenho uma Constituição feita para o contribuinte, o CTN feito para o fisco. E a lei de execuções fiscais é feita para o fisco, ou seja, a relação é totalmente desequilibrada. Eu concordo plenamente com você. Agora, o 112 ele é muito claro, a interpretação ela tem que ser favorável ao contribuinte. E eu acho que a gente, nesse ponto, eu acho que o 112 sobrepõe ao argumento da presunção de legalidade. O que você acha disso? Na verdade, o 112, na minha visão, tá? Ele está mais relacionado às penalidades, né? Tá. Então, assim, eu não sei se a gente poderia dizer que o 112, que o artigo 112 por si só constitui o princípio do indúbio pró contribuinte, tá? Eu tenho minhas dúvidas se esse princípio ele existe de verdade, mas analisando a Constituição Federal, eu posso pegar alguns dispositivos, como por exemplo aquele que garante a liberdade e a propriedade, né? Acho que são dois artigos relevantes e que mostram que num sistema de dúvida, claramente a gente tem deveria ter uma visão pró-contribuinte. Agora, em relação ao 112, acho que é importante dizer assim, o que o 112, na minha visão, é importante especificamente é para dizer o seguinte: se tiver dúvida, não pode ter multa. Isso já deveria valer desde sempre, tá? Então, com voto de qualidade ou sem voto de qualidade, a gente lá no final da esfera administrativa, caso haja uma dúvida, o contribuinte deveria ir para o judiciário sem multa. Nenhuma? Nem a moratória, nem a punitiva? Nem a moratória, nem a punitiva, na minha visão, porque, assim, a multa envolve uma sanção, e você só pode sancionar aquele que tem. Você só pode criar uma sanção àquele que você tem certeza que você pode, que fez alguma coisa de errado. Se você não tem certeza, eu acho que não é devido uma multa, né? Eu fico brincando lá que eu assisto as aulas de graduação, a gente tem lá na São Francisco as aulas de graduação junto com as monitorias, né? E eu assisto todas as aulas de graduação do professor Chueira e ele costuma dizer que as multas são chibatadas. Então, só merece chibatada aquele que fez alguma coisa errada. Se você tem dúvida se o cara fez alguma coisa errada ou não, não merece chibatada. E multa é Não pode chibatada. maltratar ele. Você não pode maltratar. Então, assim, o artigo 112 é muito importante por isso, né? Então, essa seria até uma forma de melhorar a situação do contencioso administrativo sem o fim do voto de qualidade. Essa é uma Porque das as multas chegam a possibilidades. 150%, 200% tributo devido, né? Então, esse é o problema. A gente tem um sistema tributário que traz multas muito pesadas e que, em alguns casos, torna o crédito tributário impagável e, vou inventar uma palavra aqui, ingarantível. Porque a gente sabe que, porque lá no âmbito, quando a gente passa para o judiciário,
a gente tem que garantir o débito, né? Sob pena de ficar ou receber uma penhora eventualmente, ou ficar sem CND, que acaba inviabilizando a operação da empresa. Nesses casos em que você tem um cenário grave, em que a legislação te imputa multa de 150%, né? Em casos em que você cria um planejamento tributário, que na sua visão é de acordo com a lei, né? Que você resolve agir de acordo com a lei e recebe uma multa de 150%, perde por voto de qualidade no CARF, perdia por voto de qualidade no CARF, vai ao judiciário, tem que garantir. Assim, não são poucos os casos de 1 bi, 2 bi, 3 bi, 5 bi, 20, 30. 20 bi. Então, assim, são débitos que você não consegue depositar. Não é empresa, qualquer empresa, assim, banco não consegue depositar porque ninguém tem 20 bi em caixa. Não é uma coisa que não é razoável. Ou você tem que ficar com o débito em aberto, ou você tem que correr atrás de um seguro garantia, de uma carta de defesa que te custa uma fortuna por ano. Tem o caso clássico do Neymar, né? O caso clássico do Neymar, a auto-infração original dele, se você considerar só tributo, era em torno de 60 milhões. Enfim, e com multa, etc, chegou a 190. É isso que eu ia falar, 200 milhões. Essa é a minha conta. Entendeu? 200 milhões de reais são valores que são muito altos e que decorrem de um problema do sistema. Sim. Né? Então, talvez se a gente mantivesse o voto de qualidade, mas tirasse a multa no caso de dúvida, inclusive a moratória, e suspendesse a exigibilidade do crédito tributário durante a discussão no Poder Judiciário, talvez a gente não precisasse dessa alteração tão dura. Mas, eu gostei. É uma excelente ideia. É verdade, porque se a gente suspende a exigibilidade, não exige a garantia, porque a garantia é um grande problema do contribuinte hoje em dia. Sim. Né? Porque é isso, tem débitos que não são garantíveis, né? Do ponto de vista financeiro. E assim, se pudesse discutir no judiciário sem ter que garantir e sem a multa, aí o cenário talvez ficasse bem mais confortável para ambos os lados. É o que eu te falei. Olha, eu acho que o cenário ficaria, inclusive no tocante à arrecadação, Tadeu. Porque muita gente vai pagar o tributo. Vai pagar o tributo sem a multa. A gente tem que mudar a nossa cabeça, Gabriel. Sinceramente, o brasileiro tem que mudar a cabeça em relação a esse negócio de perda de arrecadação. Né? Tem que pensar mais em pró-economia do que ficar pensando em quem que vai levar no CARF. É pró-economia. O que é melhor para a economia? Segurança jurídica, economia pujante. É que o contribuinte ele não tenha medo de agir conforme a lei, né? E, eventualmente, que vai receber uma multa de 150%, um débito bilionário que ele vai ter que garantir. O contribuinte ele tem que ter a liberdade para... É isso que eu falei de princípio da liberdade, da propriedade, a liberdade econômica, a liberdade de agir. Ele tem que ter essa liberdade. Né? É garantida pela Constituição. Então, a nossa opção constitucional foi por um Estado mais liberal. Isso tem que ser respeitado. Né? Mas a gente está sempre pensando em perda de arrecadação, a gente está sempre pensando em modular efeito da sentença, da decisão, e daí por diante. A gente está sempre pensando no agora. A gente nunca está pensando no longo prazo, na modificação mental que isso vai trazer e na quantidade de aportes que a gente pode ter do ponto de vista econômico, se a gente tiver um ambiente mais seguro para se fazer negócio. Acho que é muito, muito nessa linha, minha visão. Cara, perfeito. Eu particularmente achei essa solução muito legal, muito razoável, é o caminho do meio. É o caminho do meio. Você cria estabilidade, e você mantém o voto legal. Eu gostei da ideia. Eu acho que é um caminho que seria bom para todo mundo, assim. Mas fato é que hoje em dia a gente não adianta a gente ficar pensando diferente, assim. Hoje em dia a gente não tem o voto de qualidade, essa é uma realidade. Isso é uma realidade. Né? Mas pode mudar, a legislação muda, É verdade. Pode mudar, inclusive a gente tem projetos de lei já caminhando nesse sentido, né? Para alterar Porque já voltar ao que era não é salutar. Voltar ao que era não é salutar. Eu acho que buscar um caminho do meio realmente é um caminho. O que a gente está vendo, Gabriel, é uma questão pendular, né? A gente estava totalmente de um lado e foi totalmente para o outro. E caracteriza bem o Brasil de hoje, né? A gente tá muito polarizado em tudo, inclusive no voto de qualidade. Né? Então, assim, ou você é lado A ou você é lado B. Você não pode ter outra coisa. Ou é A ou é B. Então, e se você fala que não é nenhum nem outro, você é isentão. Exatamente. Então, assim, a gente está muito polarizado. Eu acho que faltou... E aí volta aquela história do debate. Acho que faltou um pouco de debate. Talvez pudesse ter feito um caminho
uma solução do meio aí, se tivesse escutado a sociedade em geral, uma solução do meio. Eu não me oponho ao fim do voto de qualidade, assim como, como eu falei, para mim o voto de qualidade não é um problema, né? E sim o uso do voto de qualidade. Eu acho que o último tema que é importante, eu queria fazer essa pergunta para você, em relação à possibilidade do contribuinte, do fisco, perdão, agora recorrer ao Poder Judiciário, porque antes era uma decisão majoritariamente do fisco. Ele não poderia recorrer de uma decisão proferida por ele mesmo. Isso mudou ou não para você? Cara, lembre-se, tá? Aqui quem tá. O foco é você, não sou eu, não. Mas eu Mas, não enfim, aguento, professor. me Você é meu professor, não aguento. colocou numa situação difícil. Cara, então, vamos lá. A sua pergunta, ela é uma pergunta que eu me faço diariamente com relação a esse assunto. Toda vez que eu entro nesse assunto, eu me faço essa pergunta, né? Por que eu me faço essa pergunta? Porque eu quero tentar entender o princípio da inafastabilidade do judiciário frente ao fim do voto de qualidade. Por quê? O judiciário, ele normalmente ele vai receber os nossos anseios, caso a gente perca na esfera administrativa. Quando eu falo nossos, os nossos contribuintes. Se a gente perder na esfera administrativa, os nossos anseios vão ser acalentados pelo judiciário, artigo 5º, 35. Agora, o anseio do fisco, que é o anseio da coletividade. Eu tenho um problema de ordem processual aí, Tadeu, que é o seguinte: o CARF, ele é um órgão da administração pública federal, que é Com quem ou sem toma essa voto de decisão. qualidade? Com ou sem voto de qualidade, não faz diferença. Se esse órgão da administração pública federal anulou o crédito tributário, e aí não faz a menor diferença se isso foi por empate, desempate, com ou sem voto, me vem à cabeça a falta de interesse de agir na promoção de uma ação judicial. Tá? Porque é como se enfim, é como se eu agisse contra a minha própria conduta. Lá no direito civil tem uma expressão que fala sobre isso, né? Venire contra factum próprio. Não é venire, veja, que fique claro. Eu só estou dando um exemplo. Eu acho que falta interesse de agir porque um órgão da minha administração vira e fala que o tributo não é devido. Entendeu? Por outro lado, e aí sempre fica lá uma vozinha, né, do contraditório. Eu sou um cara que eu sou favorável ao debate sempre. Eu acho que a sociedade brasileira precisa amadurecer com relação a isso. O brasileiro não está acostumado a debater, a construir, ele está acostumado a brigar, enfim, e isso está muito claro hoje para mim com as redes sociais. Mas eu acho que, por outro lado, Tadeu, você inviabilizar que o judiciário analise aquela decisão que, por acaso, foi dúbia, também é bastante temerário. Mas eu ainda fico com a primeira posição. Eu ainda acho que, pelo CARF, passar por todo um processo de seleção para o cara estar lá, feito pela administração pública, por ser um órgão da administração pública, pelos conselheiros serem remunerados pela administração pública, eu vejo com clareza que é uma decisão da União Federal. Ponto. Se é uma decisão da União Federal, do Ministério da Economia, ou do Ministério da Economia, efetivamente, eu acho que falta interesse de agir numa ação judicial anulatória promovida pela PGFN. E aí tem uma outra questão processual interessante, né? Seria a União contra a União? O autor seria a União e o réu seria a União? Isso é um outro problema, né, que a gente encontraria na prática. Pois é, teria que ser PGFN, né? Não sei. Bom, mas aí continuaria a mesma coisa, não daria muito problema. Eu estou muito de acordo com você, Gabriel. Assim, eu também acho que falta interesse de agir nesse caso. E principalmente que vai contra tudo que a gente tem tratado, né? Então, assim, a ideia é reduzir o número de litígios no judiciário. Exato. Essa ideia é materializada por várias ações, inclusive a gente às vezes fala mal, assim, ou dá a entender de forma até equivocada falar mal do fisco, não é esse o ponto, tá? Muito bem colocado, por sinal, diversas posturas atualmente do fisco que vem me surpreendendo pessoalmente na advocacia, né? Então, assim, de um lado a gente tem transação com fim de litígio, daí por diante, né, que tem sido muito bem colocado aí pela administração em geral, né? Você tem programas como contribuinte legal, nos conformes, contribuinte arretado lá do Nordeste. Tem vários programas programas relacionados à relação entre fisco e contribuinte
que vem justamente fazendo essa aproximação e reduzindo o número de litígios. Acho que isso é muito importante. Eu acho que esse é o caminho. Sim. Assim, acho que esse é o caminho. Esse é o caminho, inclusive, que a gente vem, que as pessoas vêm adotando lá no exterior, né? Acho que esse é o caminho de mais debate pré-judicial. Então, a VGFN também aceitando garantia antes, discutindo através de PRDI, né, a inscrição em dívida ativa, uma revisão de dívida ativa antes. Até na própria atividade do dia a dia do lançamento, a gente vê que a gente apresenta uma impugnação administrativa hoje em dia perante a União face a um lançamento em âmbito federal, e o próprio fiscal analisa antes de a julgamento, faz uma revisão daquele crédito tributário, daquele lançamento antes de ir a julgamento, em alguns casos analisa, eventualmente baixa diligência, daí por diante. Então, assim, a gente vê uma aproximação entre fisco e contribuinte com o intuito de não assoberbar o judiciário, né? Que todo mundo percebe que é ruim para todo mundo, é ruim para a sociedade. Você ter um judiciário assoberbado custa caro em primeiro lugar, é pouco eficiente em segundo lugar, faz com que os casos demorem séculos a serem julgados. E você pega o Supremo Tribunal Federal julgando temas que só falta julgar o disco de vinil em 2020, né? Então, assim, não faz sentido. Assoberbar o judiciário não faz sentido, é um movimento justamente contrário. Então, eu entendo, sinceramente, da mesma linha que você, que não é interesse de agir, mesmo assim não seria um objetivo claro comparado ao que a gente tem visto de postura da administração tributária, que é pelo fim do litígio, não pelo aumento do litígio, né, que é o melhor para todos nós. Então, assim, eu estou bem de acordo com o que você acabou de falar. Não, fico feliz, fico feliz. Afinal de contas, você é um estudioso do assunto, não é muito o meu caso. Eu vou só pelos princípios gerais. Imagina, professor, você é professor, não tem Ah, professor de todos nós, não não, tem a gente, discussão. a gente estuda, Me ensinou mas muito. eu tenho um prazer enorme em aprender contigo todos os dias, Tadeu. Você sabe disso. Vice-versa. Vice-versa. A gente acabou criando uma relação pessoal muito bacana, né, Gabriel? É impressionante. Eu não podia imaginar que na graduação, eu não podia imaginar na graduação que um dia eu pudesse estar dividindo sala de aula contigo, como acontece hoje em dia em diversas instituições, Cara, né? deixa eu te fazer uma pergunta que eu nunca te fiz na vida. Eu vou te fazer aqui na frente do nosso público. Cuidado. Você antes de ter tributário, e tal, você já pensava em trabalhar com tributário? Você já trabalhava com tributário ou não? Eu não sei se você lembra, eu sempre trabalhei com tributário, nunca trabalhei em outra área. Eu não sei se você lembra de um colega meu de sala, eu não sei se você já estava no IBMEC, ele era um pouco mais velho e fazia algumas disciplinas comigo. O nome dele é André. Ele que Lembro. começou, então, ele que começou a me influenciar no direito tributário, ele falava muito assim, olha, você tem que estudar direito tributário, é muito legal, e eu estava naquele segundo período da faculdade, eu fazia algumas disciplinas com ele, mas outras ele já era bem mais velho. E eu comecei a estudar e adorei, e comecei a me inteirar nisso, comecei a trabalhar com a Bianca logo em seguida, antes de ter tributário na faculdade. Então, foi muito nessa linha. Mas o curioso é que ele mesmo que me influenciou a estudar direito tributário virou professor de jiu-jitsu na Califórnia. Nunca fez nada de direito E tributário, o ele me botou André, na rabuda e ó, eu foi lembro embora. do André, claro, o André é uma pessoa muito querida, gente boa, inteligentíssimo, seria um grande tributarista. Com certeza. É Seria um porque, grande tributarista. com certeza, ele era inteligentíssimo, muito competente, era um cara esforçado. Bom, ele me influenciou, só que na verdade, no final das contas, ele acabou indo lá. Inclusive, vai ser pai agora. Parabéns, André. Sério? Que Se ele estiver legal. Vou mandar o assistindo, vai link ser. desse nosso papo para ele poder Vou mandar que ele vai assistir assistir. lá na Califórnia. Agora ele virou professor de jiu-jitsu lá. Cara, ele sempre lutou jiu-jitsu e tal, sempre foi um cara muito Sim, inteligente, muito gente boa também. Gostava muito do André, aliás, o dia que estiver no Brasil, também. não sei se vale a pena vir para cá, mas enfim, é, vamos marcar um café. Até lá isso tudo já passou, a gente pode se encontrar. Não vai ter Com mais certeza. pandemia. Com certeza, vai ser muito legal. Tadeu, agora eu só tenho que te agradecer, cara. Obrigado por ter aceito o Eu convite, obrigado agradeço. por esse papo maravilhoso. Eu Imagina. aprendi demais. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Enfim, a palavra é Acho sua. que, assim, eu acho que a mensagem final é a gente esperar um pouco para ver o que vai acontecer. Eu tô impressionado já da gente ter voto de qualidade, do fim do voto de qualidade já está produzindo efeitos efetivos, né? Eu já achava que não ia acontecer isso. Eu achei que ia ter uma grande reforma no contencioso administrativo. A gente nem ia ver essa modificação do voto de qualidade, do fim do voto de qualidade, né? E uma modificação geral, não sei, conselheiro concursado,
alteração na forma das câmaras superiores, não ser mais presidente do fisco necessariamente, eu não sei. Eu imaginava uma alteração antes de começar a produzir efeitos efetivos. A gente já viu que está produzindo, então assim, já está me surpreendendo. A mensagem que eu deixo de final aqui é a gente esperar um pouco para analisar. Tem muita coisa em jogo, muita água para rolar. As grandes teses que estão sendo analisadas pelo CARF, na minha opinião, podem gerar, de alguma maneira, uma certa tranquilidade para que o contribuinte seja um pouquinho mais agressivo nos planejamentos tributários. Tá? Isso pode ser um efeito. A gente pode depois discutir se isso é bom ou ruim, mas é um efeito que talvez aconteça em razão do fim do voto de qualidade. É isso, é esperar um pouco para analisar o andamento das ADIs, de um lado, o andamento dos projetos de lei do outro, e ver como vai ficar isso aí no futuro do contencioso. Eu só acho que é importante que isso fique claro, que a minha posição é pró-economia, né? Pró-liberdade econômica. Então, seja como for, para mim o melhor caminho é o caminho que trouxer segurança e investimento para o Brasil. Essa é a minha opinião. Concordo com você. Nada a acrescentar. Tadeu, obrigado, cara. Obrigado demais pelo carinho. Obrigado por estar aqui. Um prazer enorme. Galera, Tadeu, professor do IBMEC, FGV e do Curso Fórum. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado, Até o nosso próximo papo. E pode ter certeza que você não foge mais de mim, não, cara. Vai ter muitos outros sobre vários assuntos aí. Obrigado, meu irmão. Abraço. Obrigado.